Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe sua vida, em o nome de Jesus. Passando aqui para compartilhar uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Convido-lhes para abrir sua Bíblia, para ler comigo um texto bíblico que se encontra no livro, na carta aos Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo 11. Vejamos o que nos diz a palavra de Deus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Meus queridos irmãos, trazendo aqui esta palavra, nós vamos falar um pouco sobre maturidade, princípios que não podem ser mudados. É bem claro está bem claro a todos os irmãos, todos sabem e são conhecedores de que neste tempo estamos sem congregar, sem ir à igreja, sem ir ao templo, e eu preciso trazer aqui esta palavra de orientação para a igreja de Cristo Jesus. Queridos, neste tempo em que nós estamos vivendo, é um tempo de nós, a cada dia, permanecermos firmes, servindo a Cristo, fazendo a vontade do Senhor. Não é tempo de nós abandonarmos a nossa fé, os nossos princípios, aquilo que nós acreditamos. E nós estaremos tratando sobre isso. Nós observando esse texto bíblico, nós percebemos que quando o Senhor capacitou homens e deu à igreja para ensinar, para cuidar, foi com um propósito glorioso, um propósito maravilhoso e indispensável. É por isto que não concebo a ideia de alguém que tenha o pensamento de dizer: eu sou crente na minha casa, não preciso de um líder, não preciso de um pastor, não preciso de uma liderança. Isto não existe, queridos irmãos. O texto diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, com um objetivo, com um propósito. Vejamos o propósito: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Esta é a razão de cada crente em Cristo Jesus respeitar, honrar a sua liderança, ouvir os conselhos da sua liderança espiritual, pois Deus o colocou com um propósito: o aperfeiçoamento dos santos. E é um momento oportuno para deixar bem claro que quem não para ouvir a sua liderança, para ouvir os conselhos da sua liderança, nunca vai chegar a este nível de aperfeiçoamento, de maturidade, de crescimento espiritual. Uma pessoa que se autodenomina sem igreja, sem liderança, sem pastor, é alguém que nunca chegará a um nível de maturidade cristã. Isto é bem claro. O propósito aqui é para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério,
para a edificação do corpo de Cristo. Outro propósito está no verso 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Todos nós precisamos ser mentoreados, precisamos de uma liderança que nos ensine, que nos oriente a seguir os propósitos de Deus. Nós não somos capazes de acharmos que vamos seguir sozinhos ou que nós não precisamos de uma liderança. Nós não podemos pensar assim. E principalmente neste tempo que nós estamos vivendo, nestes dias. Você que é crente em Cristo Jesus, você nunca pode abandonar os princípios da sua fé. Não, nós não podemos abandonar os princípios bíblicos, os princípios doutrinários. Melhor dizendo, vou melhorar para que você entenda. Nós não podemos deixar os princípios da palavra, de modo alguma. Nós não estamos em uma férias espiritual, porque tem alguns que estão pensando que estão em férias espirituais. Eu vou dar umas férias no meu relacionamento com Deus, e aí não dá certo, não funciona. Nós temos que manter fiel aos princípios bíblicos, aos princípios da palavra de Deus. Nós não podemos abandonar. Precisamos manter-se fiel à doutrina bíblica, sendo fiel a Deus, sendo fiel ao Senhor. E nós devemos fazer isto, nós que exercemos a nossa fé cristã. Mas vamos mais adiante, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Olha que coisa interessante. Irmão, nesse tempo que nós estamos vivendo, é bem verdade que as heresias sempre existiram. A heresia, os falsos ensinos, falsos profetas, sempre existiram. Mas neste tempo eles estão atuando de uma forma terrível, de uma forma avassaladora. E aí nós, como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos manter-se firmados na palavra, na doutrina bíblica. Nós não podemos ser como meninos inconstantes. O que é um menino inconstante? Que não se aquieta, que não tem firmeza, que não tem estabilidade espiritual. E como crentes em Cristo Jesus, é para isto que Deus capacitou. E aí o texto dizia, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Olha que coisa interessante. E aí um dos objetivos é este, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Olha que coisa, queridos. Um dia acredita numa coisa, amanhã já acredita em outra. Hoje está fiel à doutrina, amanhã já está longe dos princípios bíblicos. Queridos, nós como crentes em Cristo Jesus, precisamos nos manter firmes, firmados em Cristo, firmados na palavra, firmados na doutrina bíblica, a doutrina verdadeira, e não ser levada pelas doutrinas dos homens, as doutrinas satânicas, demoníacas, que estão sendo espalhadas, e principalmente neste tempo. Quero trazer um conselho para você. Tome cuidado, tenha cuidado no que você está ouvindo, quem você está ouvindo, o que é que você está ouvindo nestes dias. Eu trago um conselho para você. Fique com a palavra, fique com a doutrina bíblica. Nós não podemos ser meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens. Fique com a palavra. Nós não podemos ser levados por por um misticismo religioso, de engano, de falsas profecias, de meninices, de falta de maturidade, de falta de entendimento bíblico. Queridos, é tão interessante que tem alguns, eu costumo sempre frisar, como os irmãos sabem dos nossos cultos de doutrina, alguns que vivem atrás de caixinha de promessas, e promessas e mais promessas. Fique com a palavra.
Leia a palavra, fique com a palavra, não abandone a leitura da palavra, a doutrina bíblica. Não abandone de forma alguma neste tempo de crise. Mantenha-se fiel à doutrina bíblica, fiel à palavra de Deus. Oh, glória a Jesus! Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. E só um crente que tem maturidade espiritual pode resistir isto. Resistir a estas tentações deste tempo, os perigos deste tempo, que a igreja de Cristo, que o cristão está enfrentando. São perigos terríveis, queridos irmãos, e nós precisamos ter muito cuidado para não ser enganados pelas novidades, porque o que tem de cristão correndo atrás de novidades, e mais novidades espirituais. Não, fique com a palavra, com a doutrina bíblica, com a sã doutrina da palavra. Isto é de grande importância. Você não precisa andar correndo atrás de novidades e mais novidades. Não, fique com a palavra. Leia a palavra, medite na palavra de dia e de noite. Oh, glória a Jesus! Nada mais do que isto, para que não sejamos mais meninos, fazendo meninices, coisas que não tem nada a ver, que Deus nem está presente. Tenhamos cuidado, muito cuidado. Precisamos chegar a um nível de maturidade, de equilíbrio espiritual, discernimento espiritual na nossa caminhada cristã, para que não, e só lendo a palavra, meditando na palavra, é que nós vamos chegar a este nível de maturidade. Eu sempre costumo dizer que um crente que não participa de escola dominical, que não participa de culto de doutrina, nunca vai chegar a um nível de maturidade cristã. Para que nós venhamos chegar a este nível de maturidade, eu preciso amar a palavra, ler a palavra, viver a palavra de Deus no meu dia a dia, estudar a palavra, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. São ventos de doutrina e muitos têm se desviado da sã doutrina. Nestes dias que nós estamos vivendo, muitos têm abandonado seus princípios bíblicos. E nós não podemos nos afastar dos princípios bíblicos, da doutrina bíblica, mas permanecermos fiéis. Nós não podemos ser levados que com astúcia enganam fraudulosamente. Que é um conselho? Tenhamos discernimento. Tenha discernimento, peça discernimento a Deus. Nós não podemos ser cristãos imaturos, não, mas ser cristãos que tenham maturidade, equilíbrio espiritual, equilíbrio emocional. Nós precisamos disto nesse tempo para mantermos firmes e leais aos princípios da palavra de Deus, aos princípios doutrinários, aos princípios bíblicos. Então, antes de ser levado, ser menino inconstante, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Queridos irmãos, fique com esta palavra. Deus abençoe sua vida. Fica firme na palavra, não negocie teus princípios. Não é tempo de negociarmos princípios. Não é tempo de colocar os nossos princípios em um balcão de negócios. Não, mas permaneça firme, servindo a Cristo, vivendo a palavra, vivendo a doutrina bíblica como ela é. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, em o nome de Jesus.